tema de hoje é sobre como a gente faz para superar a nossa autoimagem negativa e a nossa imagem negativa, ou uma autoimagem negativa, muitas vezes ela é formada porque a gente acredita que fracassou ou que o nosso passado ele é obscuro. Por exemplo, eu não entrei numa boa escola, meus pais me odeiam, meus amigos me ignoram, fracassei nos negócios. Esses pensamentos negativos em relação a nós mesmos sobre o que aconteceu no passado são a principal origem de uma autoimagem negativa. E existem muitos pensamentos negativos, mas o que a gente deve fazer é não permitir que eles fiquem gravados no seu subconsciente. Tudo o que a sua mente acredita que é verdade, ela segue aquilo e ela busca criar. Se você acredita que você fracassou, se você acredita que você é um fracassado, a sua mente vai entender isso. E ela vai querer provar para você que você realmente é um fracassado. E é nesse momento que a nossa vida começa a ir por água abaixo. O mais importante não é o que aconteceu. O mais importante é a forma como você interpreta o que aconteceu. É a maneira como você enxerga o passado que é o mais importante. O ser humano ele não consegue pensar duas coisas ao mesmo tempo. Você não consegue pensar duas coisas diferentes ao mesmo tempo. Então você deve se esforçar para pensar de forma contrária. Se você tem uma autoimagem negativa, você deve se esforçar para criar uma autoimagem positiva, para você criar uma autoimagem que é semelhante a você como filho de Deus, uma autoimagem que seja construtiva. Mesmo que você tenha errado no passado, você passou por isso, você adquiriu essa experiência e agora você é outra pessoa. E sendo outra pessoa, você está tendo uma nova chance agora de melhorar, de ser uma pessoa diferente. O mais importante é a sua maneira de pensar, é a forma como você interpreta o que acontece com você. Você pode mudar as suas perspectivas. Esse é o ponto-chave. Você tem a liberdade de interpretar da maneira que você quer os acontecimentos e você tem a liberdade também de construir a autoimagem que você deseja. Um fracasso, na verdade, você cometer um erro, um deslize, um fracasso, ele é uma chance de que você não pode continuar da maneira como você está. Por exemplo, se você é demitido da sua empresa, há um motivo para essa demissão. Será que eu tenho uma parcela de responsabilidade dentro disso e eu tenho que mudar daqui para frente? Então, um fracasso ele não deve ser visto apenas como sofrimento, apesar de gerar sofrimento. Mas ele não deve ser visto só como sofrimento. Ele deve ser visto como uma oportunidade de você mudar, de que uma oportunidade que você está tendo de perceber que as coisas não podem continuar da maneira como estão, que mudanças serão necessárias. Nada muda se você só reclamar. Se a gente só reclama ou culpa os outros, nada vai mudar. A mudança verdadeira, ela começa quando nós mudamos nós mesmos. E o primeiro passo para você se mudar é você mudar a forma como você interpreta o que aconteceu com você e a forma como você se interpreta também. Quando existem fracassos na vida, eles não existem só para fazer a gente sofrer. Na verdade, a gente deve encontrar nesses fracassos sementes de um sucesso futuro e construir um novo eu. Independente do que aconteça, você pode viver uma situação de maneira celestial ou de maneira infernal. É sua opção. Um divórcio, por exemplo, é uma situação muito trágica, é algo triste na vida das pessoas. Porém, mesmo uma separação, ela pode ser vivida e interpretada de forma celestial, mesmo que seja doloroso. Você pode utilizar aquilo como uma fonte de lição, como uma forma de aprendizado. Ao invés de só gerar rancor, ódio ou revolta, que é uma maneira infernal. O principal de tudo é como você vai interpretar e como você vai viver e enxergar as situações que acontecem com você.
Um livro que eu sugiro que todos leiam é esse livro aqui, O Pensamento Vencedor. Esse livro, eu li ele a primeira vez há uns 8 ou 9 anos. Eu lembro que ele foi um livro que marcou bastante a minha vida, porque ele trouxe para mim o Mestre Okawa traz para a gente toda essa perspectiva de você transformar o fracasso em sucesso, como o subtítulo diz aqui, estratégias para transformar o fracasso em sucesso. Na verdade, o que aconteceu você não consegue mudar. Você não consegue mudar o passado, mas você consegue mudar a forma como você enxerga o passado. E quando você muda a forma como você enxerga o passado, você muda o presente. E mudando o presente, você consegue mudar o futuro. E é assim que você consegue mudar o seu futuro, na verdade. O Mestre Okawa ele nos ensina isso desde o início da Rap Science. O Mestre Okawa ele nos ensina que cada situação que a gente passa na nossa vida é uma oportunidade que a gente tem para polir e lapidar a nossa alma. Sucesso, fracasso, sorte, azar, alegria, tristeza, tudo isso são presentes que o Senhor nos concede para que a gente consiga polir a nossa alma. Essas lições que a gente tem que aprender aqui nessa encarnação são relacionadas à tendência da nossa alma. É como um diamante. Para você polir um diamante, você tem que ter um material mais duro do que ele. Por exemplo, se a dureza do diamante é 100, para que ele seja polido, você tem que usar um material que tenha uma dureza maior do que 100, porque daí ele consegue ser polido. E a nossa alma, para ser forjada, ela precisa de situações que vão causar um desafio para ela. A sua alma está sendo desafiada. Muitas vezes a gente acha que tem um problema muito grande, ou que não dá para resolver esse problema, um trauma. Mas, na verdade, como o Mestre Okawa ensina no livro Estou Bem, na verdade, você só recebe problemas do tamanho que você consegue resolver. Se você está passando por uma situação na sua vida e você acha que ela é demais para você, na verdade é porque não passou o tempo suficiente a ponto de você aceitar essa situação e entender que ela está num tamanho ideal para você. Por isso, a gente deve encarar a nossa vida como uma escola da alma e encarar a nossa vida como um caderno de exercícios. Você sempre vai estar recebendo novos temas que você deve responder. Você deve responder adequadamente cada um desses temas. O tipo de pessoa que, por exemplo, uma pessoa que prolonga demais o sofrimento, ela fica remoendo algo por 5, 10 anos. Possivelmente ela vai receber treinos na vida dela para testar ela se ela vai continuar remoendo demais pensamentos negativos. Ou pessoas que são perfeccionistas. O perfeccionismo, na verdade, é um dos maiores motivos para as pessoas ficarem em depressão ou ficarem extremamente magoadas ou se punindo. Então, o perfeccionismo ele é uma tendência da alma que deve ser trabalhado e superado. O perfeccionismo deve ser trabalhado. E se a gente escolher o nosso plano de vida, trabalhar o perfeccionismo, corrigir essa tendência, a gente vai receber treinos apropriados para corrigir o perfeccionismo, desde que a gente encare a vida dessa forma. Por exemplo, se você é chefe de alguma pessoa, você é um gerente e você tem a tendência perfeccionista, um subordinado, por exemplo, ele entrega um trabalho e se alguém é perfeccionista, ele não vai deixar passar nenhum erro. Ele vai ali, claro, ele tem que ter o rigor de chefe, mas não precisa tender ao perfeccionismo, porque daí o trabalho nunca vai sair, nunca vai conseguir entregar. Então, o perfeccionismo é uma forma também, uma tendência que a gente tem que lapidar nessa encarnação. Isso é um aprendizado porque nós não somos Deus, então nós não podemos ser perfeitos. No livro Estou Bem, novamente, o Mestre Okawa nos ensina isso, que a gente está aqui no plano físico para ser uma pessoa melhor e não ser perfeito, porque existe só um ser que é perfeito no mundo, que é o Ser Alcantara. Agora,
todas as outras criações não são perfeitas. Elas estão buscando a perfeição, mas elas não são perfeitas. E a gente não é perfeito, as outras pessoas também não são perfeitas, e é assim que o mundo funciona. Nem é para ser perfeito. A gente está buscando ser melhor todo dia. Tem uma frase muito impactante também do livro Estou Bem, que é: você não precisa ser o melhor, basta que você seja melhor. Não precisa ser o melhor, seja melhor do que você próprio. E sempre que você receber uma nova lição, uma nova pergunta na sua vida, tenha isso em mente. O que será que o Senhor gostaria que eu aprendesse com essa situação? O que será que o Senhor Alcantari, ele almeja que eu aprenda nisso que eu estou vivendo agora? Essa é a verdadeira perspectiva da nossa vida. É assim que a gente deve buscar viver. Não é fácil. Eu sei que eu falando aqui parece algo bastante fácil de fazer, não é fácil. E realmente não era para ser fácil. A nossa vida não é fácil mesmo. Não é moleza. Mas essa é a perspectiva correta da nossa vida. No livro A Mente Inabalável, o mestre Okawa ensina que Deus ele nos concedeu uma lição. E essa lição é: o que eu devo aprender com o que acontece na minha vida? Quais são as lições que estão dentro do que acontece comigo? Quais são as descobertas que eu tenho que fazer nessa situação? Principalmente nas situações dolorosas. Falência, divórcio, a perda de entes queridos, a não consecução dos seus sonhos, tudo isso. O que será que eu tenho que aprender? Como será que eu tenho que mudar? Qual que é a semente da minha autotransformação que existe dentro disso? Essas são as perguntas corretas que a gente deve fazer para que a gente consiga realmente conduzir o nosso aprimoramento espiritual de forma apropriada. Quando a gente estiver sendo derrotado por pensamentos negativos, como a autopunição, por exemplo, você tem que se esforçar, porque a nossa mente, a gente viu isso em algumas dos nossos encontros anteriores, a nossa mente ela é um gerador. Assim como, por exemplo, uma turbina, passa água nessa turbina, ela gira e ela produz eletricidade, a mente humana, ela também gera uma série de pensamentos, ela é um gerador de pensamentos. E se você estiver gerando muito pensamento negativo, a solução para isso não é parar de pensar. Tem muitas pessoas que aqui pensam que a resposta para tudo é não pensar mais. Mas eu tenho que parar de pensar. Você não vai parar de pensar. Não existe vácuo. Pode ver, aqui no plano físico, todo vácuo é preenchido. A natureza odeia vácuo. Todo vácuo é preenchido. O único vácuo que você vai ver é dentro de uma lâmpada incandescente, mas na hora que você quebra o vidro, o ar entra ali também. Todo vácuo aqui, ele é preenchido. E a nossa mente também, a mente vazia, ela é preenchida. Por isso não adianta querer parar de pensar. A resposta, quando você tem muitos pensamentos negativos, é você continuar sendo um gerador, mas não de negatividade. Você tem que ser um gerador, no caso, de pensamento positivo. E para isso tem que estudar o ensinamento. Se você não estuda, se você não aprende a verdade, você não tem munição para gerar pensamentos positivos. Você pode aprender a verdade através dos livros, essa é uma forma de você aprender a verdade, e você pode aprender a verdade com aulas em vídeo. Por exemplo, tem a nossa plataforma Verdade em Ação. Se você não gosta de ler, você pode entrar na Verdade em Ação, tem mais de 60 horas de vídeos, de cursos lá. Você pode aprender os ensinamentos via vídeo, hoje não tem desculpa. Você pode aprender o ensinamento de N maneiras, mas você, na verdade, o que importa é o que ocupa a sua mente. Então você deve sempre se esforçar. Surgiu um pensamento negativo, você deve ter munição para combater esse pensamento negativo com o pensamento positivo, o pensamento construtivo. É assim que você vai construindo uma autoimagem positiva e você vai combatendo a sua autoimagem negativa. Ainda no livro Estou Bem, o mestre Okawa diz que o ser humano é exatamente o que ele pensa. Você é o que você pensa repetidas vezes.
você acaba se tornando aquilo que você pensa. Por isso, como dizia Jesus, orai e vigiai. Você tem que sempre estar atento com os seus pensamentos e qual tipo de pensamentos que a sua mente está gerando. É importante que você construa uma autoimagem positiva e desenhe de maneira firme e contínua a sua verdadeira imagem, quem você realmente quer ser. Se você quer ser uma pessoa saudável, se você quer ter bons amigos, construa. A sua mente é livre. Você pode construir essa sua autoimagem. Você pode afirmar para você mesmo. É assim que você consegue combater uma autoimagem negativa. A gente não consegue mudar o que aconteceu no passado, mas você consegue mudar a forma como você interpreta a si mesmo. Você consegue mudar a maneira como você se interpreta. Por exemplo, uma separação, você pode interpretar isso como um passo à frente. Você pode interpretar isso como uma lição de mudança. Uma falha no vestibular, uma falha num trabalho, você pode aprender com aquilo para não errar de novo. Você pode considerar aquilo como um passo à frente. Essa é a melhor maneira para você construir uma autoimagem positiva e construtiva, uma autoimagem que vai te levar para frente. Um livro também que eu sugiro a leitura é esse livro aqui, As Leis do Sucesso. Esse assunto que a gente está conversando hoje, a questão da força dos pensamentos, da autoimagem. Nesse livro, As Leis do Sucesso, o Mestre Cal aborda em detalhes essa questão, então sugiro que vocês leiam esse livro, tanto o livro As Leis do Sucesso, como o livro Pensamento Vencedor. Sugiro para aqueles que gostam de ler os livros do Mestre, que você leia esses livros. Caso você seja uma pessoa que goste mais de vídeos, enfim, assine a plataforma Verdade em Ação. Ela está disponível aqui no link da descrição do vídeo. E se você tem dúvidas sobre a plataforma Verdade em Ação, você pode mandar uma mensagem para mim e dizendo que você quer experimentar a plataforma. Eu vou liberar o acesso para você durante 10 dias. Você não precisa colocar cartão de crédito, nada, zero. Vou simplesmente liberar a plataforma para você. Você pode usar livremente. Não vai precisar fazer nenhum pagamento, nada. Você vai usar. Vê, conhece. Depois de 10 dias é fechado e aí você escolhe, vê se é bom para você ou não. Quem tiver interesse em usar a plataforma dessa maneira, durante 10 dias, sem nenhum compromisso, envie a mensagem no meu WhatsApp que eu faço a liberação da plataforma para você. Bom, esse foi o ensinamento de hoje, a questão da construção da autoimagem.